Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que no tempo do fim, já quando a porta da graça estiver se fechando, o que é porta da graça? É quando Jesus deixar de interceder pelos pecadores no santuário celestial. E quando isso vai acontecer? Quando ele se levantar e falar a palavra está feito. Quando Jesus, que está hoje, Jesus é o meu advogado, o seu advogado nas mansões celestiais. Hoje Jesus está intercedendo por mim e por você. Não importa o que você é, o que você fez no passado, não importa o pecado que você cometeu, mas se você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, Deus o perdoará pelos méritos de Jesus. Jesus vai interceder por você. Jesus é o seu advogado. Jesus é o nosso advogado. E quando Jesus faz uma advocacia, quando ele advoga alguém, ele jamais perdeu uma causa. Ele não vai perder você também não. Ele vai interceder por você e você vai ser perdoado, não porque você merece, mas você vai ser perdoado pelos méritos de Jesus Cristo. Não importa o que você fez no passado, não importa o pecado que você cometeu, não interessa se você se considera o pior de todos os pecadores, mas se você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, você vai ser perdoado pela graça maravilhosa de Jesus. Então, hoje, Jesus é o meu advogado, Jesus é o seu advogado. Mas um dia, quando ele deixar de ser advogado, se levantará, como diz Daniel capítulo 12, Apocalipse também fala sobre este assunto, quando ele se levantar. Lembra que diz lá em Daniel capítulo 12, verso 1? No tempo do fim, nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, se levantará, vai deixar de interceder por mim e por você. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que a nação sobre a face da terra. Nunca houve uma angústia terrível que nem essa. Vai acontecer. E eu creio que vai ser nos nossos tempos. Tudo indica, as profecias estão mostrando, estamos vendo no fim do tempo do fim. E muitas pessoas hoje amam suas posses financeiras, amam seus trabalhos, amam suas casas, amam seus móveis, amam a cidade que moram. Lembram de Sodoma e Gomorra? Quando a esposa de Ló se perdeu por amar Sodoma, por amar as coisas que se encontravam lá. Então, eu e você precisamos aprender a despegar das coisas materiais, porque daqui mais alguns tempos, Deus nos conceder mais alguns meses, alguns anos de vida, essas coisas tudo não vão ter valor, não vai ter valor, nem sua empresa, nem o seu mercado, nem a sua casa, nem a sua faculdade, nem o dinheiro que você tem na conta, nem a cidade que você ama, a raiz que você teve ali, isso não vai ter valor nenhum, você vai deixar tudo para trás. Lembra que Jesus falou? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Haverá uma perseguição aos povos de Deus. Haverá uma perseguição àqueles que estudam a Bíblia, a palavra de Deus. Já está acontecendo em alguns países do mundo. Na janela 040 você vê muitos países fechando a porta para o Evangelho. E aonde pregava esse Evangelho, também já estão fechando. Lembram aqui da cidade do país? É chamado Portugal? Pois é, em Portugal você não pode, é proibido andar na rua distribuindo livros. Aqui, por exemplo, esse livro aqui, O Grande Conflito, nós temos a liberdade de parar as pessoas, conversar com a pessoa e oferecer qualquer livro, Grande Conflito ou outro livro qualquer. Mas lá, já em alguns países da Europa, inclusive em Portugal, não pode fazer isso. Nem os testemunhos de Jeová estão fazendo mais isso. Eles colocam ali um painel, não pode abordar, é proibido abordar, colocam um painel com alguns livros e esperam as pessoas virem a ela. E qual é o método que nós temos que fazer para levar essas pessoas? Você deve então, já que você não pode fazer isso, você que mora em Portugal, não pode fazer isso, o que você faz então? Leva alguns folhetos, coloca no restaurante, coloca ali no banco da praça onde você estava sentado, vai no ônibus, coloca no ônibus, no banco do ônibus, coloca no banco do metrô. As pessoas não vão olhando a nossa literatura e vão ver. Agora, quando a gente olha para tudo isso aí,
e ver que realmente é impossível nós pregarmos o evangelho rapidamente. Eu acho que no mundo não tem mais de que 30 milhões de guardadores do sábado no mundo, talvez. Então, como que a gente vai pregar para o mundo que tem mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo? E alguns países não podem pregar o evangelho. Alguns países são fechados. Qual o método que nós devemos usar? Primeiro, a Bíblia diz que não será por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, é impossível, nem se todos os adventistas do mundo vender todas as suas posses, vender todas as 90 mil igrejas que existem, com todos os seus terrenos, tudinho, ainda não dá para pregar o evangelho no mundo. Será aí uma gota de água no oceano. Então, que Deus vai intervir. Deus vai usar métodos naturais. Por isso que a Bíblia diz que haverá um grande terremoto, qual nunca houve. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Rapidamente vai sair decretos para perseguir as pessoas que pregam o evangelho, decreto para perseguir as pessoas que guardam o mandamento de Deus, decreto para transgredir o sábado, decreto para guardar o domingo. E muito rapidamente, em frações de horas, em frações de dias, o evangelho vai ser pregado. O mundo vai saber quem são os guardadores do sábado. E aí sim, será uma decisão entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que ficarão do lado da lei de Deus ou aqueles que ficarão do lado da lei dos homens. Homens cultos, inteligentes, pastores, vão falar de uma maneira tão linda, mas contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra a sua lei, contra os seus mandamentos, contra o sábado. É por isso que eu e você, queridos, precisamos estudar a Bíblia cada vez mais, nos apegar e parar de viver uma vida de pecado. Nós temos que nos acostumar, a partir de agora, a viver sem pecado. Nós, embora sejamos pecadores, miseráveis pecadores, nós pecamos todos os dias, todas as horas, nós temos que aprender a viver uma vida sem pecado. Como? Apesar de termos uma natureza pecaminosa, carnal, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo de Deus, vamos então aprender a viver uma vida sem pecado. Começar a abandonar aqueles pecadinhos acariciados na nossa vida. Sabe, uma mentirazinha, sabe, uma Coca-Colazinha, sabe, um cafezinho, sabe, uma novelazinha, quem sabe uma mentirazinha ali, e um enganozinho aqui, né? Maus pensamentos. Eu e você, queridos, precisamos aprender a viver uma vida sem pecado. Porque quando Jesus deixar de interceder no santuário celestial, os santos vão viver uma vida sem pecado. Se você receber o selo de Deus na sua vida, na sua fronte, você estará selado, os salvos estarão selados, e nós vamos poder viver uma vida sem pecado. Por quê? Porque Jesus não estará mais intercedendo por mim e por você. Não vai ter mais advogado, não tem mais intercessor. Quem vai estar intercedendo perante o Pai? Então, se nós cometemos algum pecado, estaremos perdidos. Mas, e por que então Deus vai permitir que a gente, os salvos, ainda passe por essa angústia, por esse sofrimento, guardando os mandamentos de Deus, vivendo uma vida de conformidade à sua palavra, já que já estão salvos? Por quê? Para desmascarar Satanás. Porque Satanás, ele acusou a Deus de ser impossível ao ser humano guardar os meus mandamentos, guardar a lei de Deus. E nesse período do tempo do fim, os salvos, os que forem selados com o selo de Deus vivo, embora tendo uma natureza pecaminosa, eles vão viver uma vida sem pecado, na presença de um Deus santo, santo e santo. É por isso que eu e você, a partir de agora, precisamos aprender a sermos santos, a crescermos mais na santificação, a santificarmos cada vez mais. Porque quando a porta da graça se fechar, queridos, quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. Não pense você que você vai poder se preparar quando esse acontecimento começar a acontecer, quando sair daquela dominical, quando virar a perseguição, quando começar a cair 7 últimas pragas, porque quando Jesus deixar de descender, o santuário celestial, as pragas vão começar a cair sobre a terra, e haverá um tempo de angústia, e as pessoas vão acusar os guardadores do sábado de serem rebeldes. Uma coisa importante que nós temos que entender:
Quando isso acontecer, queridos, preste atenção agora. Os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra. As paixões humanas vão se soltar. Eles vão deixar de proteger. Eles não vão mais proteger os ímpios, não. Agora imagine o diabo vai possuir essas pessoas de uma maneira, irmãos, que a gente não tem nem condição de imaginar. Porque se hoje, quando acontece, por exemplo, ali, pegam uma pessoa que é acusada de alguma coisa, o demônio entra nessas pessoas, tortura uma pessoa, mata uma pessoa. Lembra daquela cabeleireira lá, que foi acusada injustamente de ter sequestrado 2 crianças, ou 2 meninas lá, 2 moços, 2 mulheres que acusaram ela? O que foi que aconteceu? As pessoas ficaram revoltadas, né? Cheias de demônios, e bateram, jogando bicicleta na cabeça, pedra na cabeça, bateram naquela mulher, torturaram ela, lincharam ela até ela morrer. E depois foi descoberto que aquilo ali, ela era uma inocente. Eu te pergunto, isso sem a proteção da lei. Agora imagine com a proteção da lei, que pode fazer o que quiser, pode matar os cristãos, pode perseguir o cristão. O que o diabo vai fazer? Queridos, preste atenção. O Espírito Santo de Deus não vai estar mais intercedendo para essas pessoas. O Espírito Santo não vai estar mais convencendo essas pessoas que são pecadoras. Não estará mais. Terá um tempo de angústia terrível. As pragas estarão caindo. E aí, o que vai acontecer com o servo de Deus? Os servos de Deus estarão fugindo para as montanhas, para os bosques, para os vales, para os lugares desertos. E aí, as águas se transformando em sangue, as pragas caindo, etc. E os anjos, preste atenção agora, os anjos de Deus, lembra de Salmos 91? Não vão mais proteger os ímpios. Hoje, os anjos ainda protegem os ímpios. Lembram lá de Sodoma e Gomorra? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, se tiver 10 justos nessa cidade, não será destruída por amor de 10 justos? Pois é. Se tiver 10 justos naquela cidade, por amor justo, os anjos protegeriam aquela cidade. Mas nesse tempo agora, no tempo do fim, quando isso acontecer, quando a porta da graça se fechar, os anjos de Deus não vão mais proteger os ímpios. E vai se cumprir o que está no livro de Salmos: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pragas, úlceras malignas, pandemias, catástrofes acontecendo, milhares morrendo, perdendo a vida. Mas os servos de Deus estarão protegidos pelos anjos celestiais. Amém. Oh, glória a Deus. Os anjos estarão protegendo aquelas pessoas que forem seladas com o selo de Deus vivo. Eu espero que eu e você possamos ser selados com esse selo de Deus vivo. Agora, preste atenção. Eu e você precisamos nos preparar agora. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, não pense você que vai dar tempo de se preparar, que não vai. Lembram da mulher de Ló? Ela olhou para trás, amou as coisas do mundo. Nós precisamos nos desapegar das coisas do mundo, começar a desapegar. Mas agora você pode perguntar: então nós temos pouco tempo para a volta de Jesus, então não vou mais estudar. Continue estudando, continue trabalhando, continue construindo, mas lembre, a sua prioridade é o céu. Enquanto ele não vem, se prepare, continue estudando, continue trabalhando, continue se esforçando para ter mais alguma coisa na vida, mas lembre-se, isso não é prioridade. Aprenda a se despegar dessas coisas, aprenda a se despegar. Na igreja adventista, por exemplo, os pastores, eles se mudam de um canto para um outro, justamente para começar a aprender a desapegar dos bens materiais, não amando os móveis, não amando aquela casa, não amando aquela cidade, amando as pessoas, mas não as coisas materiais. Infelizmente, muitos realmente não conseguem desapegar, mas é um plano da igreja para que os obreiros realmente façam isso. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família, que esta mensagem venha servir de grande proveito para a nossa vida espiritual, nós possamos nos preparar para os tempos do fim, porque muito em breve estas coisas vão acontecer, as profecias estão se cumprindo, e muito em breve vamos poder ver realmente a porta da graça vai se fechar, as pragas vão cair sobre essa terra, e aí aquele que não tiver o auxílio de Deus realmente estará perdido
e condenado para todo sempre. Mas aqueles que estiverem com o selo de Deus, estarão salvos, receberão a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, aproveite e entregue a sua vida para Jesus. Aproveite a oportunidade. Diga para Jesus que você o ama, que você quer ser salvo, que você quer ser perdoado. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez no passado, mas se você se arrepender dos seus pecados, Jesus, o seu advogado, vai interceder por você e o seu nome será colocado no livro da vida do Cordeiro para todo sempre. Não porque você merece, mas porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te abençoe, grande abraço. Matuza Santarém aqui, da TV Santarém. Fique todo na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. Eu quero orar contigo. Pai, entrega essa pessoa que está comigo nesse momento em tuas mãos. Toma conta dela, da sua família. Confirme o nome dela no livro da vida. Não importa o dia e nem a hora que ela for abrir este vídeo, mas que o Senhor venha abençoar ela, a sua família, estar com ela para todo sempre, fortalecendo, fortificando e ajudando a se preparar mais para os últimos momentos da história deste mundo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. TV Santarém, o canal da bênção.